Olá! Então, hoje o vídeo é a respeito, fala sobre uma pessoa que revolucionou, né, no mundo dos quadrinhos. Eu gosto bastante de coisas relacionadas à cultura pop enfim, coisas que remetem ao mundo dos quadrinhos e super-heróis. Só que também tem uma pegada de política também, porque essa pessoa, sempre que sai na mídia, comenta sobre coisas de política, né? Porque ela é conhecida por ter posicionamentos nada convencionais, né? É uma pessoa que trabalhou no mundo dos quadrinhos, ganhou bastante dinheiro produzindo coisas, é roteirista, foi desenhista, se eu não me engano, também roteirista e desenhista, mas tem uma opinião bem de extrema esquerda, né? E, enfim, o nome dele é Alan Moore, né? É um sujeito aí que fez Watchmen, que fez Batman Piada Mortal, em que, né, essa série de quadrinhos, inclusive, influenciou filmes como Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Em que o Heath Ledger fez o Coringa, né? Então, ele tenta realmente passar uma pegada mais realista para as suas obras, né? Obviamente é uma coisa mais adulta, né? Não é uma coisa muito infantilizada, né? São quadrinhos mais assim voltados realmente ao público adulto. E olha a crítica que ele faz, né? Alan Moore critica adultos que gostam de filmes de heróis, precursores do fascismo. Esse é o termo que ele utilizou. Vamos entender o que ele quis dizer aqui, né? Alan Moore, gigante dos quadrinhos e criador de clássicos como Watchmen e A Piada Mortal, afirmou que a paixão de adultos por filmes de super-heróis é uma infantilização que pode ser um precursor do fascismo. Olha lá, eu disse, por volta de 2011, que pensava ter sérias e preocupantes implicações com o futuro caso milhões de adultos fizessem fila para ver os filmes do Batman. Porque esse tipo de infantilização, esse desejo por tempos e realidades mais simples, muitas vezes pode ser um precursor do fascismo, declarou em entrevista ao The Guardian. E não faz o menor sentido. Muita gente é saudosista. O que acontece é o seguinte: você tem esses conteúdos mais antigos, por exemplo, o próprio Batman, A Piada Mortal, que é um conteúdo realmente voltado mais ao público adulto. E quando as pessoas naquela época eram crianças, elas se sentiram muito impressionadas com a obra. E, obviamente, quando cresceram, quando você tem alguma coisa que retrata o Batman, a pessoa sente aquela nostalgia, né? E é uma coisa que a pessoa acaba perseguindo a pessoa por muito tempo. A gente tem, por exemplo, jogos também acontece a mesma coisa, né? O Mario é uma série de jogos que retrata muito isso, é um jogo feito para criança, mas que acaba atingindo o público-alvo mais adulto, né? Então não vejo nenhum problema nisso, até acho que como as obras que ele fez são obras mais voltadas realmente ao público adulto, é lógico que vai atingir mais pessoas, pessoas mais adultas, né? Até porque a obra dele realmente é uma obra que questionava bastante coisa, né? Engraçado como a esquerda mudou, né? A esquerda da década de 80, da década de 70, era uma esquerda que não cancelava, muito pelo contrário, eles eram cancelados pelo sistema, né? Você vê, por exemplo, o Alan Moore, ele fez obras, por exemplo, obras, por exemplo, como Watchmen, que era uma crítica total, tanto ao lado soviético como ao lado americano. E hoje em dia, você percebe que grande parte da esquerda, quase toda a esquerda, hoje em dia está totalmente favorável ao sistema. E é muito engraçado você ouvir esse tipo de coisa do Alan Moore, porque ele realmente ele trouxe os quadrinhos mais adultos, né, recomendáveis às pessoas mais adultas, né, pessoas adultas, né? Então ele trouxe isso. Aí vem um cara, é como se ele estivesse cuspindo no prato que comeu, falando que isso seria algo precursor do fascismo. Só que de onde ele tira essa coisa? Nada, não tem indicativa nenhuma, muito pelo contrário. O mundo dos quadrinhos hoje em dia
está cada vez mais pendendo à extrema esquerda, né? Você vê, por exemplo, essas novas séries e filmes aí da Marvel, totalmente politicamente correto. Então não tem nada a ver com fascismo, teoricamente, né? Se é woke, está mais relacionado à esquerda progressista, né? Você vê, inclusive, que fizeram muitas críticas a essa nova série aí da She-Hulk, e os próprios, as próprias pessoas ali que estão envolvidas com o processo, estão envolvidas com o filme, né, com a obra, criticaram, falando que quem não gosta da She-Hulk é incel. Então, assim, você pode notar que toda obra hoje em dia, até as obras da DC, estão pendendo para um lado mais woke, mais progressista. Então, como ele pode dizer esse tipo de coisa, né? Ridículo. Alan Moore voltou a criticar a indústria dos quadrinhos, indústria que fez com que ele crescesse na vida, né? Moore se mostrou preocupado com o fato de que centenas de milhares de adultos estão fazendo fila para ver personagens e situações que foram criadas para entreter garotos de 12 anos. E sempre foi para garotos há 50 anos. Quer dizer, não faz o menor sentido. Ele criou vários quadrinhos que são recomendados, né, são recomendáveis a maiores de 18 anos, e nem por isso, isso é algo ruim, né? Olha lá, eu realmente não achei que super-heróis fossem para adultos. Acho que foi um mal-entendido que surgiu na década de 80, a qual devo atribuir uma parte considerável da culpa, embora não tenha sido intencional. Ele mesmo assume, então, que ele fez quadrinhos para adultos. Quando surgiram obras como Watchmen, havia um monte de manchetes dizendo os quadrinhos cresceram. Relembra, lógico, uma série totalmente política, né? Uma coisa que a grande maioria de garotos, que a grande maioria de garotos não entendem, e que realmente é uma série polêmica, e que era assim, antissistema. O mais engraçado é que a esquerda hoje em dia, como eu já relatei, ela hoje em dia é totalmente pró-sistema, né? Óbvio, é ridículo mesmo, né? Olha lá. E ele, obviamente, ele atribui a culpa disso a ele mesmo, mas lógico. Mas eu tendo a crer que não. Quadrinhos não cresceram. Havia alguns títulos que eram mais adultos do que ao que as pessoas estavam acostumadas, mas a maioria dos quadrinhos eram o mesmo de sempre. Complementa, não. O Coringa Piada Mortal não é para garoto, né? Teoricamente, não é só para garoto, né? Não eram quadrinhos, a Piada Mortal, né? Que eu quis dizer. Não eram quadrinhos crescendo. Eu acho que era mais quadrinhos encontrando a idade emocional do público vindo de outro lado. Eu sempre amarei e adorarei o meio dos quadrinhos, mas a indústria de quadrinhos e todas as coisas ligadas a ela se tornaram insuportáveis, né? E todas as coisas ligadas a ela se tornaram insuportáveis, concluiu Moore. Realmente, hoje em dia, a grande parte da cultura dos quadrinhos é woke. Você vê aí Jovem Nerd, você vê, com exceção, né, que realmente é o E-Nerd, que é um pouco mais, digamos assim, menos politicamente correto. A grande maioria de quem fala sobre quadrinhos hoje em dia é tudo woke, toda galera progressista. Então, realmente, se tornou assim insuportável, mas não por conta do fascismo, né, que ele atribui, o que é ridículo, né? A notícia é sobre isso. Vim falar uma coisa também da cultura pop, né, cultura nerd, né, que eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante, mas realmente é algo assim que não faz o menor sentido, né, ele falar que que é o fascismo, né? Gente, de onde ele tirou isso? O cara tá com alguma coisa na cabeça, porque o que mais você vê hoje em dia é a cultura woke, pessoas sendo canceladas por pessoas da esquerda progressista. Não tem nada de fascismo, muito pelo contrário. Cada vez mais o Batman ele é colocado como uma pessoa sem mais tanta relevância, né? O último filme do Batman, o personagem principal, o Batman, se tornou coadjuvante praticamente. É um cara totalmente frouxo, né? Não é nada parecido com o Batman das antigas, né? Que era um super gênio que resolvia tudo. O Batman desse último filme aí é basicamente um qualquer, né? Os fãs falavam tanto, né, do preparo, que o Batman ele é conhecido pelo seu preparo infalível, que ele consegue derrotar todo mundo. Bom,
no último do filme do Batman ficou claro e ficou evidente que fizeram lá uma propaganda lá, como todos os filmes agora de herói retratam, né, que como se os personagens masculinos, eles perdem, os personagens masculinos que são protagonistas acabam perdendo espaço para personagens femininos, né, personagens femininas, né, personagens mulheres que acabam pegando o protagonismo por uma agenda globalista, por uma agenda, essa nova agenda aí dos quadrinhos. E é muito engraçado que nos dias de hoje, eu acho que as pessoas elas estão cada vez menos indo ao cinema, justamente por conta dessa cultura woke. E aquilo que ele tinha, isso que o Alan Moore tinha falado, não sei se ele falou recentemente, não sei quando foi feita essa notícia, notícia de segunda-feira. O que o Alan Moore está querendo dizer é o completo oposto, né? Então, assim, não tem nenhuma indicativa que estamos indo para o lado do fascismo, como o Alan Moore que pontuou. Não, muito pelo contrário. Estamos caminhando para um mundo mais woke, né? Para um mundo dos quadrinhos mais woke. Né? O Thor, enfim, ficou bundão, ficou fraco. Tem outros personagens aí também que acabaram sendo substituídos, né? E, então, assim, o que ele está querendo dizer é algo completamente oposto. O que você mais vê hoje em dia é pessoas que não estão mais vendo esses filmes, esses filmes baseados nos quadrinhos, muito por causa disso. Então, toda aquela coisa saudosista que a gente tinha no passado está deixando de existir, justamente por conta de todo esse wokeismo, né? Essa nova agenda aí, que tem tomado o mundo dos quadrinhos, e as pessoas não tenho mais interesse nenhum em ver isso e, né, enfim, acabam realmente deixando de assistir. E o que acontece, o que está acontecendo, na verdade, é o oposto que estava alegando aqui o Alan Moore. Inclusive, o Alan Moore, ele fez o V de Vingança também, né, V for Vendetta, que é um filme completamente anti-Estado, né? O que é mais engraçado é que aquela máscara do filme, que ele tanto elogiou no passado, o Guy Fawkes, ele era um cara de extrema direita, né? Ele era se você for pegar o V de Vingança no dia de hoje, o personagem principal, ele é um fascista, né? Teoricamente, né? Não chega a ser um fascista, mas ele é digamos assim, o Guy Fawkes, ele era um fanático religioso, né? Ele era um fanático católico, se não me engano, e que tentou explodir o parlamento britânico, né? Então, realmente o cara enaltece, né, um personagem no filme, não nos quadrinhos, né, o V de Vingança. Sim, ele lutava contra o autoritarismo estatal, que ele diz que é o fascismo, mas era um personagem que a base de tudo era um conservador, não é maluco, mas era um conservador bem intenso que realmente queria destruir o parlamento britânico, né? Então é muito engraçado você ler alguma coisa assim escrita por esse sujeito, em que enaltecia o V de Vingança, né? Obviamente ele criou o personagem para lutar contra o fascismo, e qualquer pessoa que sai com aquela máscara V de Vendetta na rua era enaltecida por ele, sendo que o Guy Fawkes era um sujeito extremamente conservador, ligado aí a questões religiosas, né? Ele era católico fervoroso, e que fez tudo aquilo para destruir o parlamento britânico. Então, realmente é muito engraçado você ver isso, ler isso vindo desse cara, né? Enfim, agora você compara o que a esquerda era na década de 80 e o que a esquerda é hoje. Hoje em dia a esquerda é o sistema, basicamente. Então tudo mudou, né? Enfim, uma coisa mista, né? Um assunto meio misto aí, porque o Alan Moore é um cara bastante político, né? E combina dois temas que eu gosto muito de falar sobre, né? Política e mundo do pop, né? Das coisas, do mundo dos quadrinhos, né? No geral, né? Enfim, é isso. Curtam o meu vídeo se gostaram, compartilhem meu vídeo, inscrevam-se no meu canal e comentem aqui embaixo. Um abraço, gente.